Olá a todos e todas. Essa semana a gente está continuando então a nossa discussão sobre a psicologia ecológica. É uma teoria, acerca da percepção. Como eu já havia dito, uma teoria que nos permite começar a entender a cognição como não envolvendo representações, pelo menos no caso da percepção, como envolvendo também o corpo de uma maneira fundamental, na medida em que ele vai estruturar, a percepção, e a gente vai ver isso mais claramente hoje ao discutir a teoria das affordances. A ideia aqui das affordances é justamente aquilo que nós percebemos quando nós estamos lidando com o mundo. Tentar então destrinchar um pouquinho essa noção. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou resumir o que a gente viu um pouco na semana passada, a abordagem ecológica, pelo menos para a gente ter um quadro geral sobre como que funciona a percepção, para o Gibson, para os Gibsons, para Eleanor Gibson e para o James Gibson. E então entrarei na discussão sobre a teoria das affordances. E rapidamente irei concluir sobre como que a aprendizagem perceptiva ela é entendida aqui na abordagem ecológica. Porque é um contraste na maneira como ela vai ser compreendida, pela abordagem ecológica e como ela era compreendida nas abordagens antecessoras. Isso é interessante a gente chamar a atenção. Bom, o que a gente viu quando nós estávamos discutindo a abordagem ecológica na semana passada? O primeiro ponto que o Gibson vai chamar a atenção, lembra que ele, como eu mencionei para vocês, ele tem um artigo onde ele vai discutir a noção de estímulo, e ele critica a noção de estímulo que normalmente é assumida por aqueles que sustentam que há uma pobreza de estímulo no ambiente e por isso mesmo a gente precisa encontrar os mecanismos internos do indivíduo, uma série de informações, de conhecimentos de fundo, de crenças, de expectativas que de alguma maneira vão moldar a sua interpretação desses estímulos que estão chegando. Os estímulos são muito pobres, eles precisam ser de alguma maneira enriquecidos por esses processos internos. Ele critica essa noção de estímulo que está sendo assumida nessa perspectiva, esse estímulo que é pontual, esse estímulo que é momentâneo, que é efetivo, no sentido em que ele é suficiente para disparar um registro, como, por exemplo, os nossos bastonetes e assim por diante. E, no lugar disso, o Gibson vai sugerir que o estímulo ele pode ser considerado como algo potencial e que é espalhado no espaço e no tempo. Então, ele não é algo que está próximo aos nossos órgãos sensoriais, ele pode estar espalhado no ambiente, e por isso mesmo o nosso organismo precisa, ou os organismos em gerais, eles precisam explorar o ambiente para detectar essa informação, então rica informação está disponível no ambiente. Então foi uma crítica com respeito à noção de estímulo que permitiu ele enxergar uma outra alternativa. Então, em vez de a gente ver os nossos órgãos sensoriais como passivos, diante então dessa informação pobre que está chegando, mas que será então complementada por uma série de dispositivos que também vão atuar de modo mandatório. Ao invés dessa imagem, nós vamos ter uma outra imagem em que nós temos rica informação no ambiente e o nosso organismo ele ativamente explora, através então dos seus órgãos, dos seus sistemas, na verdade, perceptivos, ele explora essa rica informação que está disponível no ambiente. Bom, então o que seria, no fundo, a definição que ele vai dar para a percepção? A percepção é a captura, então, dessa informação ambiental. A gente viu o que é a noção de informação, então isso é importante também. Informação ambiental é simplesmente uma estrutura que está correlacionada com a sua fonte distal. Então eu tenho uma superfície e ela vai produzir, por exemplo, uma determinada região do ambiente iluminado com uma certa estrutura óptica, e é essa estrutura óptica que está correlacionada, então, com essa fonte distal, e será capturada pelo organismo que está
se movendo ao longo desse ambiente. E quando ele captura essa informação, ele fica consciente, né? Ele está em contato, ele percebe diretamente aquela superfície que é, né, responsável por essa informação ambiental. Então, novamente, informação é uma correlação, é uma estrutura que está correlacionada, então é uma estrutura espalhada no espaço ou no tempo, que está correlacionada, né, por lei, nomologicamente, com características ou eventos do ambiente, que são, né, as suas causas distais. Bom, a percepção, então, ocorre ao longo do tempo, como muitas vezes essa estrutura, né, esse padrão de energia, como eu mencionei, ele está espalhado no espaço e no tempo, então a percepção, a captura dessa informação, ela também vai ocorrer ao longo do tempo. A percepção nunca é, ou raramente é, instantânea, né, como foi sugerida nas concepções anteriores. E a percepção, ela é ativa, como eu já mencionei, e é direta também, né? Quando a gente captura essa informação como uma correspondência 1 a 1, esse é o ponto importante daquela noção de especificação, né? A informação, ela especifica características do ambiente ou eventos do ambiente, por quê? Porque ela está correlacionada na relação de 1 para 1, se eu tenho isso, eu tenho o outro, se eu tenho isso, eu tenho o de cá. Então, quando nós capturamos essa informação, não há espaço para que haja algo diferente daquilo que está sendo especificado. Então, por isso mesmo, a gente pode dizer que a percepção, ela é direta. Ao capturar a informação, estamos cientes daquilo que é a causa distal desse padrão de energia ou dessa estrutura, né, de informação. E ela é ativa porque precisa do organismo, né, sintonizar, explorar e ajustar os seus órgãos sensoriais para conseguir capturar essa informação. O tempo todo a gente está mexendo, movendo os olhos, a cabeça e o corpo, e mesmo se locomovendo para conseguir capturar algumas dessas informações. Passa desapercebido, né, muitas vezes, mas a quantidade de movimentos que a gente faz com os olhos é surpreendente, justamente porque a gente está explorando, né, diria o Gibson, essas estruturas que se encontram no ambiente. E a percepção, bom, esse é o ponto que a gente vai introduzir hoje, a percepção ela é de affordances, né? Como eu havia mencionado na semana passada, o que destaca-se para nós não é inicialmente propriedades como tamanho e cor, embora o Gibson não vá dizer que a gente não perceba essas coisas, mas o que se destaca para nós é aquilo que a gente pode fazer com as coisas que estão ao nosso redor. Isso vem, inclusive, da influência do pragmatismo, né? Que vai justamente enfatizar essa relação adaptativa que a gente tem com o nosso meio. E a ideia, quando nós enfatizamos, né, que aquilo que emerge, né, de modo mais saliente a nossa consciência são as affordances, são as possibilidades de ações, né? O que é affordances? No fundo, é possibilidades de ações, o que a gente pode fazer com alguma coisa. Quando a gente chama a atenção para isso, então, estamos, claro, enfatizando aqui a adaptação que o organismo tem em relação ao seu meio. São aspectos, de fato, pragmáticos que estão sendo acentuados nessa concepção. Então, o Gibson vai dizer o seguinte, né? A psicologia ortodoxa afirma que percebemos objetos na medida em que discriminamos as suas propriedades ou qualidades, como cor, tamanho, forma e assim por diante. Psicólogos realizam experimentos elegantes no laboratório para encontrar como e quão bem essas qualidades são discriminadas. Mas eu gostaria agora, ou eu agora sugiro, que o que percebemos quando olhamos para objetos são as suas affordances, não as suas qualidades. Nós podemos discriminar as dimensões da diferença se interpelados a fazê-lo em um experimento, mas o que um objeto nos propicia é aquilo que normalmente prestamos atenção. Ele não está recusando, obviamente, aqui que nós percebemos a cor de um objeto, mas ele está dizendo que, bom, a cor de um objeto, se a gente for pensar bem, em alguns casos mais
pragmáticos, eles são indicativos de coisas que nós podemos fazer com ele. Uma fruta, por exemplo, se ela está madura ou se ela está verde, ela vai indicar, por exemplo, a possibilidade de nutrição. Então, mesmo propriedades como essas, né, que são, nesse sentido, qualitativas, elas são percebidas inicialmente em função ou em termos de o que nós podemos fazer com aquela coisa. E é assim que o mundo aparece para nós, primeiramente. Então, Gibson vai dizer a continuação, né, dessa passagem, ele vai explorar a ideia de que, para as crianças, inicialmente, o que chama a atenção, enquanto elas estão explorando o mundo e se adaptando a ele, é justamente as potencialidades de ações, aquilo que elas podem fazer com as coisas que elas estão encontrando e manipulando. Só mais tardiamente é que a gente vai começar a destacar essas qualidades e propriedades e para resolver outros tipos de problemas, né? Então, esse fundo pragmático ele não precisa ser eliminado. A gente também vai, enfim, acentuar essas qualidades e propriedades, porque a gente está interessado em resolver uma série de tarefas e atividades, mas o ponto fundamental é que aquilo que nós estamos diretamente direcionados ou atentos, aquilo que chama, aquilo que é mais saliente na nossa experiência, é aquilo que a gente pode fazer com as coisas. A gente arruma, inclusive, os nossos quartos, ou o nosso ambiente, o nosso lar, de tal modo que as nossas ações se tornam mais fluidas, mais fáceis. Então, a gente organiza, né, o nosso ambiente justamente para possibilitar melhor o nosso acoplamento, né, digamos assim, com o ambiente. E, claro, para que a gente possa exercer melhor as nossas atividades. Então, isso é muito interessante, que a gente vai, de fato, organizando e estruturando o ambiente de tal modo que as nossas ações se tornem mais efetivas. Isso coaduna muito bem com essa ideia de que o mundo ele é estruturado em termos daquilo que a gente pode fazer neste mundo. E por isso mesmo o mundo ele é significativo para nós, ou seja, nós já enxergamos as coisas como tendo sentido e significado, porque nós já as entendemos ou as percebemos como ou em termos daquilo que nós podemos fazer com elas. Isso é significativo para nós, porque nós já sabemos como agir. Eu não preciso tomar uma decisão, bom, percebi essas qualidades e agora o que eu posso fazer com isso? Não, a gente já percebe o que pode fazer. Algumas dessas possibilidades vão solicitar diretamente as nossas ações e a gente já age diretamente, porque já é claro o modo como você pode agir. Então, há essa característica, né, interessante dessa noção de affordances, que é justamente tornar ou enfatizar o modo como o mundo já aparece para a nossa consciência como dotado de sentido e significado. E a gente vai ver por que ele é dotado de sentido e significado, já adiantando, porque essas possibilidades de ações, elas são caracterizadas em função de algo que é próprio ao organismo, seja as suas propriedades corporais, sejam as suas disposições ou habilidades. Mas a gente já chega lá. Vamos ver aqui um pouquinho como que o Gibson ele vai definir as affordances. Essa passagem é tirada do último livro do Gibson, tem uma edição de 79, depois, enfim, logo em seguida ele morreu e tem outras edições, uma de 86. Está lá na pasta para vocês, uma edição mais recente, mas é onde ele sintetizou, digamos assim, os seus 30, 40, 50 anos aí de pesquisa sobre a percepção e onde está, então, sedimentada a perspectiva ecológica, né, ou a abordagem ecológica sobre a percepção. O título do livro é Uma abordagem ecológica da percepção visual. E nesse livro, de fato, ele vai se concentrar um pouco mais na visão. Ele tem um livro anterior, de 68, onde ele vai dedicar às diversas modalidades sensoriais, aos diversos sistemas perceptivos, como ele chama. Então, vai ter um capítulo para o olfato, um capítulo para o tato, um capítulo para a visão e assim por diante. Até para o sistema proprioceptivo, né, o sistema vestibular, que é o sistema por meio do qual a gente mantém o corpo em equilíbrio. Ele vai ter também um capítulo sobre isso.
Mas o que ele diz aqui sobre as afódenses? Ele vai dizer o seguinte: as afódenses do ambiente são o que ele oferece, né, o ambiente oferece ao animal. O que ele provê ou fornece, seja para bem ou para o mal. Ou seja, tem certas possibilidades de ações que vão indicar perigo. Por exemplo, um abismo, ele oferece o perigo, ele oferece a possibilidade de cair. Então, não é o que nos solicita ir na sua direção, muito pelo contrário, é o que nos solicita afastar. Ele continua. O verbo prover, to afford, no inglês, é encontrado no dicionário, mas o nome affordances não é. Eu o inventei. Quero dizer com isso algo que se refere a ambos, ao ambiente e ao animal. Isso implica a complementaridade do animal e do ambiente. No vídeo passado, a gente já havia acentuado, enfatizado o quanto que o sistema, ambiente e animal ou organismo, ele é importante para o Gibson. A unidade mínima de análise é um sistema que é formado pelo ambiente e pelo organismo. E a noção de affordance, ela concretiza isso muito bem, porque a própria noção de affordance, ela é uma relação onde os termos dessa relação são características do ambiente e características do organismo. Então, a relação não é algo que diz respeito só ao ambiente, embora ele comece a dizer, as affordances do ambiente são algo que é oferecido ao animal, algo que ele pode fazer nesse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, para eu caracterizar essas possibilidades de ações, como algo que o animal pode fazer nesse ambiente, eu preciso ter como referência o próprio organismo. Em relação a ele, determinadas características do ambiente vão oferecer certas oportunidades, certas possibilidades de ações. Então, eu não posso ter a affordance sem ter os dois elementos, sem ter ao mesmo tempo o ambiente e sem ter ao mesmo tempo o organismo. Então, nesse sentido, elas são relações. Affordances são relações. Então, por exemplo, se eu pego uma superfície plana, rígida, horizontal, ela propicia suporte para animais, como nós. Mas, ao mesmo tempo, se eu pego, por exemplo, uma superfície que não é rígida, embora ela possa ser plana, como a superfície de um lago, ela não vai oferecer suporte para nós. No entanto, ela pode oferecer suporte para certos tipos de mosquitos. Ela é suficiente, nesse caso, ela é suficientemente rígida para oferecer esse tipo de suporte a determinados tipos de mosquitos. Então, o ponto a chamar a atenção aqui é que a mesma característica do ambiente pode oferecer diferentes affordances para diferentes organismos, o que era esperado, como eu disse. Em se tratando, então, de uma relação, variando o que há aqui do lado do organismo, vai variar também aquilo que o ambiente ele está oferecendo a um determinado organismo. Por quê? Porque depende das suas características próprias, para a gente poder determinar exatamente aquilo que um ambiente está oferecendo. Então, não há essa perspectiva, o ambiente oferece absolutamente essas características. Não, depende de qual organismo nós temos em mente, vai variar o conjunto de possibilidades de affordances que aquele mesmo ambiente pode oferecer para diferentes organismos. Então, outro exemplo, uma superfície plana, rígida, na altura do joelho, o que ela oferece? Ela propicia a possibilidade de sentar. Então, um mesmo toco, por exemplo, ele pode oferecer para mim a possibilidade de sentar, mas ele não vai oferecer essa possibilidade de sentar para uma criança de 1 ou 2 anos de idade, porque ela ultrapassa a sua altura do joelho. Na verdade, vai quase à altura da sua cabeça, por exemplo. Vamos supor, uma criança aí de alguns meses de idade. Então, não oferece a possibilidade de sentar para uma criança muito pequena. Isso tem a ver justamente com as possibilidades de ações que são relativas aos organismos. Então, as formas são relacionais e elas devem ser medidas em relação ao organismo ou ao animal. Isso é interessante porque nos permite, então, introduzir uma outra noção, que é a noção de nichos, que é uma
especificação da noção de ambiente. O Gibson vai dizer o seguinte, né? Nicho é um conjunto de traços ambientais adequado para um animal ao qual ele se ajusta. O conceito de nicho se refere mais a como um animal vive do que a onde ele vive. Então é importante aqui a gente fazer a distinção entre habitat, que é o lugar, né, onde o animal normalmente vive, e o nicho, onde a gente vai enfatizar aquelas saliências do ambiente que de fato propiciam o animal a desenvolver, né, as suas diversas atividades e tarefas. Então, são as possibilidades de ações em um determinado ambiente que são propícias para a sobrevivência de um animal, para a realização das suas diversas atividades, compõem efetivamente um nicho. Então, nesse sentido, um nicho implica um tipo de animal, porque justamente eu estou falando dessas saliências, desses traços que vão ser manipulados, que vão ser explorados, que permitem, né, uma atuação ajustada de um animal ao seu ambiente. E, ao mesmo tempo, né, se um nicho implica um tipo de animal, um animal vai implicar também um tipo de nicho. Né? Um organismo jamais pode ser pensado, isso na perspectiva ecológica, como completamente apartado do seu ambiente. Eles se desenvolvem mutuamente. Então, um nicho é justamente um conjunto de afólises. Isso é interessante porque justamente nos permite fazer uma distinção ainda mais fina. Na semana passada, quando a gente estava discutindo a noção de ambiente e a ideia de que a unidade mínima, né, de análise é o sistema formado pelo ambiente e pelo organismo, eu fiz a distinção, né, entre mundo físico e ambiente. Mundo físico, quando a gente pensa naquelas características em termos de um sistema métrico, onde o organismo não é tomado ainda como uma unidade de referência. Isso é uma coisa, não é o que vai interessar efetivamente ao mundo, tal como ele é descrito, por exemplo, a física, usando qualquer um dos sistemas métricos que você possa imaginar que possa ser utilizado aí na física. Outra coisa é quando a gente começa a falar de um ambiente, onde agora eu vou, de fato, tomar, né, um organismo como, né, uma unidade, né, digamos assim, de medida, ou vou descrever esse ambiente em termos de potencialidades que possam vir a ser exploradas por um organismo. Só que nem todas essas potencialidades elas precisam ter sido já exploradas por um organismo. E nesse sentido, elas não vão compor ainda um nicho. Quando a gente fala de um nicho, então a gente está falando daquele conjunto mais estreito de possibilidades de ações que já estão, então, cumprindo esse papel de oferecer, né, um conjunto de recursos para um determinado tipo de animal. Então, o ambiente, nesse sentido, ele pode ser muito mais abrangente, já que, mesmo, claro, em relação a um determinado tipo de animal, ele vai ser caracterizado como uma série de possibilidades de ações, mas que ainda não fazem parte do repertório de possibilidades de ações que normalmente são empregadas e exploradas por um determinado animal. Elas podem vir a ser conquistadas, e é nesse sentido o nicho de um animal pode ser expandido, mas é interessante a gente fazer essa distinção. Outro ponto importante também é que no mesmo ambiente a gente pode ter diferentes nichos, já que a gente vai poder ter certamente diferentes animais que vão explorar então diferentes possibilidades, diferentes conjuntos de possibilidades de ações no mesmo ambiente. Abrigos, ninhos, né, buracos, cavernas. Veja que, ao mencionar esses termos, a gente sempre tem que pensar em algum tipo de animal para que a gente estruture, né? O que é um abrigo? Bom, vai depender do tamanho do animal. Dependendo do tamanho do animal, um determinado buraco não vai servir como um abrigo. A mesma coisa serve para ninhos, buracos, cavernas, passagens e caminhos também. Mas todos eles aqui sempre implicam um tipo de animal que tem certas características morfológicas, corporais e certas habilidades, e é em função delas que a gente descreve essas características do ambiente. Caminho, por exemplo, implica uma certa possibilidade de locomoção, então a gente tem que pensar num animal que tem certas estruturas que se permitem se locomover para poder falar de caminho. Não faz sentido falar de caminho se a gente não tem em mente justamente essas
características dos animais. Então, um caminho em abstrato, sem referência, por exemplo, a um tipo de animal, é algo que não faz sentido. Isso é o ponto interessante que está sendo chamado a atenção aqui, com respeito à noção de affordancy. Ela vai bloquear, lembra quando eu chamei a atenção para vocês, que uma das coisas que a psicologia ecológica vai fazer é justamente criticar, né, uma série de dicotomias, e é isso que a noção de affordancy ela está justamente fazendo, à medida que ela é uma relação que traz ao mesmo tempo dois polos, né? Um polo que vem do ambiente, um polo que vem do organismo. Essa é uma maneira de combater uma assimetria, né, entre subjetivo e objetivo. Então, não é que o que vem do organismo é subjetivo e o que está no ambiente ele é objetivo. Na verdade, é justamente a tentativa de diminuir essa tensão que nós normalmente pensamos haver entre esses polos. O que eu tenho de um lado são características do organismo e de outro lado eu tenho características do ambiente. Uma relação entre esses dois é aquilo que constitui uma affordancy. Então, as affordances atravessam a dicotomia subjetivo-objetivo. Ela é igualmente um fato do ambiente e do comportamento. Uma affordance aponta para ambas as direções, para o ambiente e para o observador. Então, nesse sentido, o Gibson está tentando justamente oferecer uma teoria por meio do qual a gente consegue caracterizar o modo como o mundo nos aparece, caracterizar esse modo como o mundo nos aparece, ou seja, em termos de affordances, em termos daquilo que a gente pode fazer com ele, faz justiça ao mesmo tempo essas intuições que a gente tem de um ponto de vista mais subjetivo, fenomenológico, mas, por outro lado, também essas intuições, né, mais realistas que a gente tem, que a gente gostaria. Bom, nós ainda estamos em contato com o mundo, a percepção não é simplesmente uma construção, né, puramente subjetiva. E a teoria das affordances, a teoria das affordances, ela visa justamente, então, capturar o que há de bom, né, digamos assim, o que parece haver de adequado e correto em cada uma dessas intuições, diminuindo então ou suplantando então essa dicotomia entre subjetivo e objetivo. Eu nem posso dizer que elementos do organismo são completamente irrelevantes para a percepção, justamente porque eu não consigo caracterizar as affordances sem levar em consideração, né, os organismos. E, por outro lado, né, eu também não posso dizer que a percepção é simplesmente uma projeção e ela é simplesmente construída internamente, como se o polo subjetivo ele predominasse, né, completamente. Como em algumas versões, por exemplo, do idealismo vão acabar sugerindo, como no caso, por exemplo, do Berkeley, ou em algumas leituras, por exemplo, mais idealistas do Hume. Não é o meu caso, tem uma leitura bem diferente do Hume, mas isso não vem ao ponto aqui e agora. Mas essa ideia de que o mundo perceptivo ele seria constituído, né, por características que dizem respeito só ao sujeito. E aí a gente tem o problema mente e corpo, por exemplo, uma coisa é a vida consciente, outra coisa, completamente apartada disso, o mundo material. Aqui a gente já está vendo que o ambiente, né, certamente não aqui o mundo físico, mas o ambiente, ele já é composto ao mesmo tempo por características que vêm do organismo e características próprias, né, claro, aí do próprio ambiente. É uma junção dos dois, é uma relação. Então isso já nos ajuda a superar talvez algumas dificuldades que nós temos enfrentado, né, na filosofia da mente, ou pelo menos se pretende isso. Continua sendo uma teoria realista, no sentido em que aquilo que nós percebemos de fato, uma característica objetiva no seguinte sentido. As relações, elas não são criadas, elas existem, inclusive, independentemente do organismo estar percebendo elas ou não. Esse é um ponto importante. Essas affordances, elas existem uma vez que o ambiente tenha certas características. Então, pegamos lá, por exemplo, um toco que oferece a oportunidade de sentar. Então, ele precisa ter certas características físicas para que ele possa propiciar isso a mim, né, dada a minha altura, o tamanho, né, a altura do meu joelho. Então, um toco que tem uma altura um pouquinho abaixo do meu joelho é um toco que oferece a possibilidade de sentar para mim.
essa relação não é uma que eu preciso estar percebendo para que ela exista. Independente de eu estar explorando essa possibilidade, ela existe. Então, isso é diferente lá do que foi, por exemplo, enunciado pelo Berkeley, né? Ser é ser percebido. Não, eu não preciso perceber uma affordance para que ela exista. Desde que eu tenha certas características corporais ou certas habilidades e o ambiente tenha também certas características e haja uma relação entre essas duas, né, de tal modo que há uma congruência entre a característica do ambiente e aquilo que eu posso fazer nesse ambiente, desde que haja essa congruência, haverá, então, as affordances. Claro, para que as affordances existam, é preciso haver organismos. Se não houvessem organismos no mundo, não haveriam affordances. Mas isso não torna as affordances, digamos assim, menos reais. Elas dependem, né, de características corporais, características ambientais para existirem, mas elas não dependem de serem percebidas para existirem. Então, nesse sentido, você tem aí uma defesa mínima, né, de uma espécie de realismo. E o ponto do Gibson é que nós estamos percebendo, nós somos capazes, né, quando nós capturamos informação relevante no ambiente, nós somos capazes de perceber diretamente essas affordances. Nós não precisamos fazer inferências, nós não precisamos de representações. Então, o tempo todo também, a gente está vendo aqui uma teoria que está tentando explicar como que nós temos o contato, né, cognitivo com o mundo, sem precisar apelar à noção de representação e de computação, né, sobre representação. Então, nesse sentido, de fato, é um programa que vai se afastar do cognitivismo clássico. E a gente está justamente tentando explicitar aqui como que ele vai fazendo isso. Né? Bom, dessa noção de nicho, a gente também extrai daí a ideia de construção de nichos. Né? O tempo todo, os organismos, os animais, eles estão justamente, o que reforça a noção, a importância da noção de affordances. Né? Então, os animais estão o tempo todo modificando o ambiente, os nichos, né, nos quais elas já se encontram, para torná-los ainda mais, né, favoráveis às suas características. Né? Então, a gente, de fato, como eu já havia mencionado, em casos bem triviais, né, a gente arruma, né, digamos assim, o nosso ambiente de trabalho para torná-lo mais favorável às tarefas e atividades que a gente tem que desempenhar. Ou é razoável que você faça isso justamente para conseguir se mover melhor ao longo de um dia para resolver uma série de tarefas. Como, por exemplo, castores também vão construir diques justamente para propiciar, né, o seu tipo de comportamento. Então, torna o ambiente ainda mais favorável para as suas características corporais e para as suas habilidades. Então, os animais alteram, né, o ambiente para que ele se torne ainda mais propício para eles. O homem, aí o Gibson vai dizer, tornou mais disponível o que beneficia. Então, a gente vai realmente reestruturar o ambiente para favorecer aquelas possibilidades de ações que são mais coerentes, né, com as nossas características corporais e, né, tornar também menos premente aquilo que nos prejudica. Né? Tiramos obstáculos que impedem a locomoção, colocamos cercas, por exemplo, avisos, né, diante de um precipício para que evite que pessoas caiam, e uma série de outras alterações, enfim, mais complexas e menos banais do que essa que eu citei, mas que, enfim, vão justamente nessa direção. Né? Pensa que a gente vai modificando o ponto central, o quê? A gente vai modificando o mundo justamente para torná-lo um conjunto de affordances ou um conjunto de possibilidades de ações que mais se coadunam, né? que são mais congruentes com as nossas características corporais e com as nossas habilidades. Isso é que é, no fundo, construção de nichos. E outros animais, outros organismos fazem exatamente a mesma coisa. Isso tem uma consequência interessante, porque então a distinção entre artificial e natural é uma que na psicologia ecológica ela vai ser eclipsada. Então não é como se houvesse uma coisa é o que é artificial, outra coisa é o que é natural. Não, do ponto de vista da psicologia ecológica, o que importa são as possibilidades de ações. Seja, enfim, características que já estavam presentes no ambiente, sejam características que nós introduzimos ao manipular e ao modificar o ambiente, todas elas vão ser lidas e entendidas pelo organismo em termos daquilo que ele pode fazer nesse ambiente. Então, essa oposição
artificial e natural não é uma, né, que vai ser explorada, ou, na verdade ela vai ser atenuada aqui na psicologia ecológica. E a mesma também entre cultural e natural, porque o ambiente social é também parte do ambiente natural, ele não é algo que se opõe. Claro, para que você tenha um ambiente cultural, você precisa de organismos que têm determinadas características, são organismos que cooperam, estão atentos às possibilidades de ações e de interações que outros animais, né, que são conespecíficos, eles oferecem e possibilitam. Então, são tipos de animais mais específicos, nem todos os animais são marcadamente sociais, mas aqueles que têm essa atenção, né, às possibilidades que outros organismos oferecem, em termos de cooperação, por exemplo, são animais, então, que já vivem num ambiente que é cultural, que é social. Então, não há uma clivagem aqui entre cultural e natural, porque, novamente, quando eu estou falando aqui, temos um determinado tipo de organismo que, além de estar atento ao modo como os objetos oferecem possibilidades de ações para eles, esses organismos também estão atentos a certas possibilidades que organismos do mesmo tipo oferecem para ele, possibilidades de interação e cooperação, aquilo que a gente vai chamar então de affordances sociais, são então organismos para os quais o ambiente já se manifesta, já se mostra, né, culturalmente ou socialmente estruturado, em especial quando esses organismos estão interagindo com outros organismos da mesma espécie. São também aqui possibilidades de ações. Então, esse é o ponto central. Por que não há uma clivagem aqui? Por que não há uma dicotomia entre artificial e natural, entre cultural e natural? Porque em todos os casos nós estamos falando de possibilidades de ações. É assim que o ambiente está sendo estruturado, é assim que o nicho está sendo estruturado. E é assim que os organismos que são sociais, eles veem uns aos outros. Eles veem os outros organismos da sua espécie como oferecendo tipos bem específicos de possibilidades de ações. Organismos que não são sociais vão enxergar os demais organismos que são da sua espécie mais como mais proximamente como um tipo de objeto. Não vai haver essas possibilidades de cooperação, por exemplo. Ele não vai enxergar o outro como oferecendo uma oportunidade cooperativa. Ele vai enxergar o outro como um obstáculo, ou como um alimento, ou como uma série de outras possibilidades de ações, mas não como oferecendo, por exemplo, cooperação. Então, de qualquer modo, o ponto central é que, em qualquer caso, o mundo cultural também vai ser entendido aqui em termos de possibilidades de ações. E essa é uma razão pela qual, então, não faria sentido forçar uma dicotomia entre cultural e natural, ou entre artificial e natural. Então, esse é um outro ponto interessante que se segue, novamente, daquela ideia central de que a unidade mínima de análise é o sistema organismo-ambiente. Bom, aqui só para a gente exemplificar, né, diferentes tipos de aforças. Então, o Gibson vai falar de, quando a gente vai descrever, né, enfim, o mundo como um todo, a gente vai distinguir o meio, a gente vai distinguir os diferentes objetos que estão, né, inseridos nesse meio, e a gente vai distinguir também os objetos em diferentes tipos, né? Então, por exemplo, água e ar, para organismos, né, obviamente que vivem aqui na Terra, são meios característicos, né? São meios bastante salientes, né? Então, o ar, por exemplo, ele vai obviamente propiciar a respiração e a locomoção desimpedida, né? A gente pode andar sem precisar, obviamente, ficar tirando ou tentando circundar determinados obstáculos. A gente simplesmente pode se mover diretamente. E algo interessante, claro, mas enfim, é óbvio, mas é sempre bom a gente acentuar e enfatizar isso, porque nos chama a atenção para a maneira como o Gibson está sugerindo que nós compreendamos as coisas, né? Em termos daquilo que elas nos oferecem, né? E o ar também é justamente aquilo que, quando iluminado, ele justamente permite a percepção visual. A gente já viu que no caso de neblina não tem percepção, porque não tem informação ali, não tem nenhuma estrutura ali, não há
raios chegando em diferentes ângulos com diferentes intensidades, há raios chegando em todas as direções com a mesma intensidade, por isso não tem nenhuma estrutura, e é impossível enxergar, então, nessa situação. Mas o ar é justamente que, quando bem estruturado, né, quando bem iluminado, e a luz ali esteja corretamente estruturada, ele vai permitir a visão. A água, por exemplo, no nosso caso, ela permite a locomoção, mas não de um modo também tão desimpedido. Embora ela vai permitir, para algumas espécies que estão mais talhadas para ela, os peixes, por exemplo, uma locomoção mais próxima dessa que nós temos, por exemplo, nós, animais terrestres, temos quando nos locomovemos nesse meio, que é o ar. São substâncias, né? Temos líquidas, a água, enfim, propicia uma série de possibilidades para nós. Como eu já mencionei também, a superfície da água, ela certamente não oferece suporte para nós, mas pode oferecer para alguns mosquitos. Substâncias sólidas, né? Enfim, vão oferecer uma série de possibilidades de ações. Nutrição, manufatura, alguns objetos são pegáveis, manipuláveis. Isso é interessante, né? Enfim, um objeto para ser pegável ele tem que ter o tamanho dele, a circunferência dele não pode ser muito maior do que a palma da nossa mão. Então, os objetos pegáveis eles têm uma dimensão muito características, né? Vão ser manipuláveis, alguns deles, jogáveis, cortantes, cortáveis. Bom, essa é a maneira como os objetos nos aparecem, né, à primeira vista. Eles não nos aparecem com, tendo 10 centímetros de tamanho, tendo 20 centímetros de tamanho. Eles nos aparecem à primeira vista, ou seja, eles são significativos para nós justamente porque nós enxergamos as coisas em termos daquilo que nós podemos fazer com elas. E até outras pessoas. Era isso que a gente estava dizendo quando introduzimos o conceito de affordance social. Esse é um tema que aparece no texto que eu passei para vocês, né, da Mariana Burroughs, que é uma professora lá da Universidade Estadual de São Paulo, em Marília, e ela vai chamar a atenção, né, sobre como... Então, o conceito de affordance ele pode ser estendido, né, para justamente envolver as possibilidades de ações que são oferecidas por outras pessoas e outros animais, né? Então, seres animados, eles propiciam, né, determinados tipos de comportamento sexual, comportamento de cuidado, de disputa e de luta, comportamento cooperativo, né, se a gente está falando de uma espécie que é mais social, de disputa e luta, em outros animais que são menos social, comportamento de caçador, de presa, de predador, também todos esses são, né, específicos, né, todos esses são possibilidades de ações, né, que são específicas a esses objetos, né, que têm uma característica que são seres animados, são seres que são capazes de se automover, eles não são movidos, eles são seres que se movem, né? Essa é uma diferença substancial. É curioso, né? Enfim, crianças muito cedo e os animais também muito cedo. Essa é uma distinção que a gente encontra, né, sendo feita, né, muito cedo pelos diversos organismos, que é a distinção entre coisas que são animadas e coisas que não são animadas. Porque, claro, é fundamental, né, para que um organismo consiga sobreviver no seu ambiente, que ele consiga distinguir o que é animado do que não é animado. E tem determinadas características que vão fomentar, né, certos tipos de possibilidades de ações, certos tipos de cooperação, luta, por exemplo. Você não luta com um objeto, você luta só com outro animal. Então, estar atento, né, para essas características é fundamental para que um organismo consiga obter um comportamento adaptado ao seu ambiente. Mas esse é um ponto interessante, chamar a atenção, por que essa noção de affordances sociais, né, ela é importante. Porque lembra quando nós discutimos isso lá na primeira ou na segunda semana, quando eu chamei a atenção para as diversas teorias que nós podemos ter sobre como nós chegamos a compreender outras mentes? Não tinha aquela que é a teoria, né? A gente faz mais ou menos uma espécie de modelo, né, acerca da mente do outro. Tinha a teoria da simulação, a ideia de que eu vou usar os meus próprios recursos, aí eu vou tentar me imaginar, na verdade, no lugar do outro, para poder ver que crença ou sentimento esse outro teria, e eu faço essa projeção. E eu nem desenvolvi muito naquele momento, mas justamente é isso que pode ser feito aqui com a teoria do Gibson. Tinha aquilo que a gente chama de teoria direta, ou seja, a ideia de que alguns estados mentais
nós não inferimos, não é essa a ideia de que, eu estou preso nas minhas sensações e os estados mentais dos outros nós não conseguimos perceber, nós só podemos fazer inferência a partir das nossas próprias sensações, o que engendra lá o ceticismo de outras mentes. No caso dessa teoria aqui, se ela for correta, claro, se ela for adequada, ela bloqueia esse ceticismo, porque de partida nós estamos em contato não com o mental do outro como um todo, mas nós estamos em contato com possibilidades de ações que esse outro nos oferece. Então, há uma série de características desse outro e possibilidades de cooperação são algo que diz respeito ao intelecto, à cognição desse outro indivíduo. Não é simplesmente uma característica meramente corporal. É uma intenção, obviamente, de fazer algo em conjunto. Então, falar em cooperação, em possibilidade de cooperar, já envolve algumas características mentais, algumas características cognitivas do outro organismo. Então, a ideia aqui de affordances sociais é justamente interessante, porque a implicação dela é que parte do mundo cognitivo, do mundo mental do outro organismo, ele já está disponível para ser diretamente percebido. É isso que pode ser usado, essa teoria das forças. Essa visão nos permite, então, explicar como que nós temos, então, conhecimento de outras mentes. Não da mente como um todo, mas pelo menos de parte dela. Daquelas que mais claramente vão oferecer possibilidades de ações. Mas aqui, de qualquer modo, eu preciso ter um cuidado que a fotos sociais, e isso não aparece muito no texto da Mariana Broyes, ela vai enfatizar um sentido de affordances sociais, mas normalmente na literatura a gente vai encontrar dois sentidos de affordances sociais. Então tem esse que eu tenho falado bastante, são possibilidades de interação propiciadas por seres animados. Então, possibilidade de cooperação, nenhum objeto inanimado vai oferecer isso. Então isso é característico de seres animados. Interações também, enfim, de presa e predador, interações sexuais também, enfim, só seres animados vão oferecer essas possibilidades de interações, seres inanimados não oferecem elas. Então, affordances sociais diz respeito à possibilidade de interações, quando eu tenho no outro polo ali um ser que é animado, mas eu tenho também possibilidades de ações que são moldadas por práticas sociais. Então, tem certos objetos que oferecem determinadas possibilidades de ações em função deles estarem inseridos numa determinada prática social. Então, a gente pega aí, por exemplo, a caixa postal, como diz o Gibson, ela propicia o envio de cartas a um humano escrevedor de cartas em uma comunidade com sistema postal. Se eu pego um indivíduo que vem de uma comunidade que não tem nenhum sistema postal, ela não tem nenhuma ideia do que seja um sistema postal, eu coloco ela diante de uma caixa aí dessa daí, uma caixa postal como essa, ela não vai, obviamente, enxergar aí a possibilidade de enviar cartas. Ela vai enxergar um objeto que vai oferecer outros tipos de possibilidades. Talvez ofereça introduzir algum tipo de objeto ali dentro, mas não a oportunidade de enviar cartas em específico. Para isso, ela tem que ser, de fato, um indivíduo que pertence a uma determinada comunidade, que já tem um sistema postal, para que essas possibilidades de ações que são, então, estruturadas e possibilitadas, então, por essa comunidade, seja saliente para ela. Claro, para nós, enfim, que vivemos numa sociedade que tem um sistema postal, e um sistema postal específico. Vários sistemas postais podem ser bem diferentes, alguns outros onde não vai ter caixa postal, vai ter, enfim, outras estruturas, outras possibilidades. Também não seria saliente nessa caixa, mas para nós, onde eventualmente encontramos essas caixas na rua, passando por elas, a gente percebe essas possibilidades. Em especial se você está com a intenção, com o projeto de enviar uma carta, fica mais saliente ainda. Não tendo esse projeto, fica menos saliente, mas ainda assim é isso que o objeto lhe oferece. Mas então tem essas duas leituras do que seriam affordances sociais. Ou diz respeito a uma possibilidade de interação, ou são funções, digamos assim, que determinados objetos adquirem, e, portanto, então, possibilidades de ações que eles vão oferecer,
em virtude de estarem inseridos numa determinada prática social. Então, uma série de objetos, por exemplo, vão adquirir essas ações, essas possibilidades de ações em função das práticas sociais onde eles estão inseridos. É diferente um pouco, por exemplo, da possibilidade de ação de sentar, que depende muito mais só das minhas características corporais, embora, obviamente, o modo como nós sentamos, o jeito de sentar, isso vai variar, certamente, de cultura para cultura, mas poder simplesmente se sentar em relação a um objeto que tem a altura um pouquinho menor que a do joelho do indivíduo é algo que depende pura e simplesmente de características corporais. Não depende exatamente de uma cultura. Então, a percepção, né, dessas afódenses mútuas, aqui o Gibson está falando do primeiro tipo, né? Afódenses sociais do tipo 1 é muito complexa, esse é um ponto importante, mas ela é, contudo, legiforme e é baseada na captura de informação, no contato, no som, no odor, no paladar e na luz ambiente. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. O Gibson está dizendo que tem rica informação no ambiente, ok, a gente pode ver que para superfície, textura, como eu já havia exemplificado na semana passada, né, para tamanho do objeto, pode ser, mas será que nós temos informação sobre o que um outro organismo oferece? Será que isso não é o resultado, né, de uma inferência, de uma interpretação? Será que o outro já nos aparece, de fato, como oferecendo, né, possibilidades de interação? E o Gibson vai dizer que sim, né, embora, claro, explicar isso, aqui, claro, ele como psicólogo, qual que é essa informação que está presente no ambiente que especifica essas possibilidades de interação, é difícil de descortinar, é complexo, mas não é algo impossível. Bom, algo que pode ser dito, isso aparece um pouco no texto da Broyes, quando ela vai mencionar, por exemplo, o caso de uma série de atividades, como de alimentação, gesticulação, cuidados mútuos, proteção da progênita, resposta a ameaças, ela diz algo que é muito interessante e que é capturado, então, por todos que vão desenvolver essa ideia de affordances sociais. Lembra que a gente disse que a informação está espalhada no tempo, no espaço, e, portanto, o organismo, né, precisa explorar, né, ele precisa de tempo, né, para poder conseguir perceber e capturar essas informações. Mas o ponto interessante aqui é que essas possibilidades de ações que outros organismos oferecem, elas são reveladas na dinâmica de movimentos que um determinado organismo ele está exibindo. Então, claro, se eu tiro uma foto, né, digamos assim, de um organismo qualquer, de um ser humano qualquer, não dá para dizer, ele está oferecendo cooperação, ele está sendo cooperativo, ele está nos convidando a interagir com ele. Ou, ao contrário, né, o indivíduo não está nos convidando a interagir com ele, está com a cara muito amarrada, né, então mantém a distância. Então, para os defensores aqui da perspectiva ecológica, nós não vamos encontrar informação sobre essas possibilidades de interação simplesmente, né, observando um organismo parado, mas na dinâmica de movimentação, na dinâmica de interação desses organismos, eles manifestam, né, um padrão específico em função justamente das possibilidades que eles estão oferecendo. Isso acontece também com as emoções. Nesse sentido, as emoções são informativas, mas elas também vão requerer todo um padrão, né, por exemplo, de atividade facial, de movimentação facial e também todo um padrão de manifestação corporal, que pode, então, ser explorado pelos outros organismos que estão no entorno para justamente, então, perceber, né, diretamente qual que é a emoção que um segundo organismo está manifestando ou no qual, né, ele se encontra. Então, por exemplo, raiva indica perigo e vai propiciar a possibilidade de afastamento. O exemplo que a própria Broyes dá também, enfim, um animal que caça o outro e vê que um determinado animal está fugindo, isso indica medo e propicia o ataque. Ele vai estar em menos condições de se defender. Então, é interessante aqui o que ela está dizendo em respeito dessas afódenses que são propiciadas, mas mais do que isso, o interessante aqui é, de fato, a gente responder essa pergunta sobre, bom, será que tem informação suficiente para a gente especificar, né, essas possibilidades de interações?
E parece que há. O que está sendo sugerido aqui, de fato, a gente não pode pegar situações em que as faces, enfim, o corpo ele está parado. A gente tem que pensar na dinâmica corporal, na dinâmica de expressão facial. É através dessa dinâmica que nós vamos ter, então, um padrão, né, por exemplo, de movimentos cinéticos que estão correlacionados com determinadas emoções. E por isso mesmo, ao detectar esse padrão, a gente está percebendo uma emoção. Então, elas são, nesse sentido, elas são transparentes, elas estão no ambiente. O organismo está manifestando as suas emoções na medida em que ele está se comportando com uma determinada dinâmica específica, fazendo uma série de comportamentos, uma série de expressões faciais. Então, supostamente é isso que vai ser dito aqui, há rica informação para que a gente detecte as diversas características sociais que um determinado organismo manifesta, possibilidade de interação, possibilidade de cooperação e assim por diante. Situações que, por exemplo, propiciam a ação de ajudar. Você vê uma pessoa empurrando o carro, como vai dizer a Mariana Broyles, enfim, aquilo solicita, né, a possibilidade de cooperar com aquele indivíduo. Isso, possibilidades, enfim, de cooperação surgem também em outras espécies, não precisa ser só a espécie humana, né? Então, lobos andando junto, eles podem perceber que eles estão num número maior, por exemplo, um número significativamente maior do que uma determinada presa, que tem um porte, inclusive, maior do que o deles individualmente, mas eles percebem isso e justamente possibilita, então, o ataque. Eles percebem a presença dos demais como possibilitando a ação de atacar uma determinada presa que, se eles estivessem, cada um deles, enfim, sozinho, talvez eles não atacariam. Então, tem essas situações que vão propiciar, então, determinados tipos de possibilidades de ação, determinadas situações que vão possibilitar determinados tipos de cooperação. O mesmo vale também para quem está nesse mundo, então, enfim, de presa e caçador, também do ponto de vista da presa, né, dependendo da quantidade em que elas se encontram, elas, em vez de fugir, elas podem oferecer resistência a um predador. Mas, novamente, o ponto aqui a chamar a atenção é justamente como determinadas características do ambiente podem oferecer, ou do organismo aqui em específico, da presença de outros organismos, podem oferecer determinados tipos de interação. Então, elas vão resistir de modo cooperativo, ou elas vão atacar de modo cooperativo. Então, as ações, as afórices sociais, elas são ricas o suficientes para nos permitir, então, estender uma teoria da percepção que nos oferece a oportunidade, então, de explicar como que nós obtemos um conhecimento não total, mas pelo menos parcial, da cognição, da mente de outros organismos. Os outros organismos já se manifestam, as suas características mentais, algumas delas já se manifestam nos seus próprios comportamentos. Bom, aqui uma pergunta que é interessante e que aparece na teoria das afórices, quando eu disse para vocês que as afórices são uma relação entre o organismo e o ambiente. Mas que característica do organismo é relevante para constituir, né, uma afórice? Sendo uma relação, ela precisa dos seus relatos. Um deles é justamente características do organismo, a outra, né, do ambiente. Mas o que no organismo? E aí tem várias possibilidades, e talvez elas não sejam excludentes, vai depender da afórice. Algumas delas vão explorar características corporais, outras vão explorar, né, disposições ou mesmo habilidades. Né? Então tem essas várias possibilidades, né? Propriedades corporais, disposições e habilidades. O Turvey é um seguidor do Gibson, Kimiro também. Eles defendem posições um pouco diferenciadas. O Kimiro vai defender que são as habilidades, né, que é o termo no organismo que explica o que é uma affordance. Mas no fundo, dependendo da affordance, me parece que cada um deles, em casos diferentes,
poderá, né, ser o elemento crucial por meio do qual a gente vai explicar uma affordance. Então, vamos pegar um exemplo aqui em específico. Então, se a gente pega, por exemplo, a affordance de escalabilidade. Esse é um estudo famoso que foi feito pelo Warren em 1984, também um psicólogo ecológico, e ele tentou, pegou a teoria do Gibson. O que a gente precisa fazer agora é começar a encontrar resultados empíricos, né, que obviamente deem subsídio para essa ideia de que tem rica informação. Mais do que isso, né, que a gente perceba as coisas em termos daquilo que elas nos oferecem, né, em termos do que a gente pode fazer com elas. E a ideia dele, será que quando a gente está percebendo que um degraus, por exemplo, de uma escada, a gente está então percebendo se ele é escalável ou não, se ele é subível ou não? Ou a gente percebe, né, em termos de características do tipo tem 10 centímetros de altura, e aí a gente faz uma série de inferências, e justamente o seu resultado foi, não, de fato a gente percebe essas affordances, e uma maneira da gente perceber isso é que justamente há uma variação entre o que vai ser percebido como escalável ou não, em função justamente das características corporais que os organismos eles exibem, né? No caso aqui, claro, seres humanos, né? Então, há uma relação direta entre o tamanho da perna e a altura do degrau, que vai permitir com que os indivíduos percebam esses degraus como escaláveis ou não. Então, um degrau ele tem que ter uma altura menor do que 0,88 do comprimento da sua perna, né? Mais do que isso, ele não vai ver isso como subível ou escalável. Ele vai ver isso como algo que ele tem que transpor, né? Como você transpõe, por exemplo, um muro. É uma estratégia muito diferente do que simplesmente, né, subir ou escalar aqui simplesmente andando. Então, claro, novamente, aquilo que é um degrau para mim não será um degrau, por exemplo, possivelmente para uma criança de 3 ou 4 anos. Aquilo que talvez seja um degrau, por exemplo, para um sujeito que tem 2 metros de altura, certamente não vai, em alguns desses casos, ser um degrau para mim, que tenho menos de 2 metros de altura. Então, o fato de que as pessoas percebem ou não as coisas como sendo escaláveis em função, né, propriedades corporais, é justamente uma evidência aqui bastante saliente para essa teoria das affordances. Esse estudo ele foi questionado depois, o Kimiro ele discute esse estudo, não no sentido em que ele esteja errado, mas que talvez a característica do organismo que esteja pautando aqui se é escalável ou não seja puramente corporal. Porque se a gente pensa bem, eu posso ter um indivíduo, 2 indivíduos que têm a mesma altura, mas que, no entanto, para um deles, um determinado degrau é escalável e o outro não é, em função, por exemplo, da sua flexibilidade, das suas habilidades motoras. Então, se eu pego um sujeito muito idoso e um sujeito mais jovem, embora tendo exatamente a mesma altura, é de se esperar que talvez alguns dos degraus que sejam escaláveis para o segundo, né, o sujeito mais jovem, não seja escalável para o primeiro, o sujeito mais idoso. Em função não puramente das suas propriedades corporais, no sentido do tamanho, né, propriedades que dizem respeito apenas ao tamanho da perna, mas de características que dizem respeito à sua flexibilidade muscular. Claro, ainda é, num certo sentido, largo, propriedade corporal, mas que envolve mais coisas, envolve a flexibilidade, envolve talvez até o treino. Imagina uma pessoa que está sempre subindo e descendo escada e uma outra pessoa que raramente sobe ou desce escada. Então, talvez possa haver variações aí em função das habilidades e não apenas do tamanho específico da perna. Então, isso é o que foi sugerido depois pelo Kimiro. Então, por isso que ele defende que a habilidade seria central para a gente definir uma force. Então, quando eu pego uma force, é uma relação que vai envolver uma característica do ambiente e vai envolver características do organismo. E aí, o que no organismo? Bom, as habilidades, não necessariamente propriedades corporais. Outros vão dizer disposições, mas aí a distinção entre disposições e habilidades corporais talvez não nos interessa aqui muito, mas só para chamar a atenção,
A diferença crucial é que enquanto as disposições nas condições adequadas elas serão necessariamente disparadas, as habilidades elas são muito mais agenciais, né? Os organismos decidem quando vão exercer as habilidades ou não. Então muita gente criticou a ideia aqui do Turvey de usar disposições. Claro, ele tem uma leitura muito específica aqui do que sejam disposições, mas a crítica que tornou os organismos muito automáticos, no sentido em que eles não controlam a manifestação das suas disposições. E aí a ideia do Kimura, vamos enfatizar então a noção de habilidade, porque ela nos dá essa flexibilidade, né? Os organismos vão decidir se vão explorar uma possibilidade de ação ou não. Eles não são, embora eles sejam solicitados quando essas possibilidades de ações estão presentes, né? É um ponto interessante, né? O mundo nos convida a agir ao ser estruturado em termos de possibilidades de ações, mas elas não são mandatórias, né? O organismo ele vai exercer ou não as suas habilidades. Então, a noção de habilidade ela comporta mais essa característica agencial. Nós não vamos atribuir só a seres humanos, nós vamos atribuir, claro, embora em maior ou menor grau, às demais espécies. Bom, de qualquer modo, o ponto interessante aqui que eu queria chamar a atenção para vocês é justamente como que determinadas características do organismo elas estruturam ou elas constituem, né, uma determinada affordance. E é por isso mesmo então que o mundo aparece como sendo significativo para o indivíduo, em termos das suas habilidades, em termos daquilo que ele pode fazer, e o mundo lhe aparece e o mundo lhe é estruturado. Então o mundo já é equacionado, o mundo perceptivo, ele já é equacionado em termos de algo que lhe é familiar. Que é, enfim, aquilo que o seu corpo é, aquilo que, enfim, ele pode fazer em termos das suas habilidades. Então não há uma distância entre o ambiente, o nicho e o organismo. Na verdade, há muito mais uma complementariedade entre um e o outro. E por isso mesmo, o nicho, o ambiente, ele é fortemente significativo para o organismo. Bom, aqui um experimento interessante que foi feito também com psicólogos ecológicos e enfatiza muito bem o modo como o mundo está sendo estruturado, né, pelas nossas habilidades e até pela nossa situação física no momento, né? Então, tem um estudo que vai mais ou menos comparar pessoas que estão carregando, por exemplo, uma mochila e pessoas que não estão carregando uma mochila e como que elas avaliam a percepção de um determinado morro, né? Então, as pessoas que estão carregando a mochila, elas veem, elas enxergam esse morro como mais íngreme do que as pessoas que não estão carregando uma mochila. Aí vocês poderiam dizer o seguinte: mas então essa perspectiva ela parece sugerir que a gente distorce, né, o modo como o mundo é. Mas se a gente olha por outro lado, em termos das possibilidades de ações, não há uma distorção. Na verdade, a gente tem que enxergar que ver como mais íngreme ou não é uma característica que é absoluta, não é em termos de ângulo de grau, não é que elas estão vendo como, umas estão vendo como tendo, né, 60 graus, outras como 70 graus, mas mais íngreme, menos íngreme, na verdade é uma outra maneira de simplesmente falar como consigo conquistar, né, o pico, não consigo conquistar o pico, mais ou menos subível ou escalável. E isso, de fato, vai depender da quantidade de peso que você está carregando ou se você está mais ou menos cansado. Mas isso é interessante porque justamente mostra como que as nossas habilidades corporais, a nossa disposição física, ela vai estruturando o nosso mundo em termos daquilo que a gente pode fazer. E, de fato, você está carregando uma mochila, um morro que você vai conseguir subir, certamente são morros muito menores ou muito menos, aí sim, do ponto de vista absoluto, sim, muito menos íngremes do que aqueles que você consegue subir quando você não está com uma mochila, sei lá, de 20 quilos nas costas, né? Então, é interessante que você perceba já essas características em termos das suas possibilidades, daquilo que você vai efetivamente conseguir fazer. Então, esse é mais um exemplo bastante interessante, onde a gente vê que, de fato, parece, né, que as affordances é aquilo que estrutura, primeiramente, né,
o modo como as coisas nos oferecem. Aqui um outro exemplo também de uma variável, uma informação, né, que a gente encontra no ambiente que é usada também para a gente controlar as nossas ações, né? Eu lembro que eu disse para vocês que a percepção ela guia a ação e a gente usa essas informações, essas possibilidades de ações justamente para, né, nos locomover e nos sintonizar, né, com o ambiente. Então, essa informação aqui é o momento de contato, ela vai indicar justamente quando que um objeto, né, a gente precisa saber, objetos que estão, enfim, se aproximando de nós, se eles vão, enfim, gerar colisão ou não, a gente precisa saber em quanto tempo isso vai acontecer para que a gente possa se desviar, recuar ou se preparar para a colisão, né? Essas são as possibilidades de ações em relação a um objeto que está vindo na nossa direção. No cognitivismo clássico, a gente precisaria ter novamente, né, uma noção da distância do objeto, qual que é a velocidade, a sua aceleração, e a gente, com base nessas informações, a gente calcula, né, quantos segundos, né, ainda leva para o objeto chegar até a nós. Mas o Gibbs vai dizer, não, mas tem informação muito mais fácil, pode ser, né, detectada diretamente com respeito ao momento de contato. Se a gente pega aqui, né, um objeto que está se aproximando, né, ele vai tomar uma porção cada vez maior do nosso campo visual. Ele vai dizer que o momento de contato ele é proporcional, né, diretamente proporcional à expansão, aquilo que ele chama de expansão óptica, ou seja, quão rápido um objeto está tomando um tamanho cada vez maior do seu campo visual. Isso é uma medida direta do momento de contato. Quando chegar no contato, ele vai estar aqui quase tomando, né, o campo de visão como um todo. Pensando aqui nessa pedra que está chegando aqui no seu rosto, por exemplo. Então, a taxa de expansão óptica, o quão rápido ele está tomando, né, um espaço cada vez maior do seu campo visual, é diretamente proporcional a um momento de contato. Então, você precisa só rastrear essa expansão óptica para justamente poder decidir exatamente se você tem tempo para desviar, recuar ou bom, não tem tempo mais agora, eu tenho que me preparar para a colisão. E o ponto fundamental é que essa é uma característica que é relativa, né, ao organismo, como nós estamos vendo. Né? As ordens são sempre relativas ao organismo, isso depende do seu campo de visão, né, em relação a uma característica sua, do seu campo visual, que você está detectando o tempo, o momento exato de contato. E essa é uma informação super importante, usada não só por nós, mas por vários outros organismos. Né? O Lee, que é um aluno do Gibson, e desenvolveu com mais cuidado a pesquisa, né, sobre essa variável. Né? Então, esse momento de contato é chamado na literatura da psicologia ecológica de variável tal. Ele investigou, né, essa variável, observando e examinando e pesquisando o comportamento, né, de pássaros que, né, se alimentam de peixes. Né? Então, eles fazem um mergulho com as asas abertas. Em algum momento, eles precisam fechar, que é justamente no momento em que eles vão entrar em contato com a água, vão dar um breve mergulho, depois vão sair. E eles certamente não podem ficar com as asas abertas, porque senão eles vão quebrar essas asas. Então, o momento em que eles vão recolher as asas é justamente os momentos que antecedem aqui o contato. Então, é uma variável muito importante, mas que eles vão certamente usar e vão adequar o seu comportamento em função justamente aqui da expansão óptica. Eles vão conseguir a superfície da água cada vez ocupando uma porção maior e cada vez de modo mais rápido o seu campo visual. Eles vão conseguir, através dessa informação, determinar exatamente o momento exato em que eles vão recolher as suas asas e poder então pegar o peixe e depois sair voando de novo. Então é uma variável muito importante, obviamente, para todos os organismos, já que evitar colisão é evitar se fraturar. E é importante que a psicologia ecológica tenha detectado, né, exatamente como que nós capturamos essa informação. Bom, outras possibilidades, né, que aparecem, né, também de informações que estão aí presentes no ambiente. Né? Quando a gente lida com bastões também, isso é interessante, foi detectado também pela psicologia ecológica. Mesmo quando você está vendado, você consegue estimar mais ou menos o tamanho de um bastão. Por quê? Porque tem informação
específica do tamanho do bastão em relação à resistência, que você pode ficar mexendo, né, com o seu punho, né, para um lado para o outro, você está vendado, os experimentos foram feitos assim. A força, né, que você precisa fazer para rotacionar, ou seja, a resistência, então a rotação do bastão, ela está diretamente correlacionada com o tamanho do bastão. Então essa informação pode ser utilizada, então uma informação que é ao mesmo tempo atual e proprioceptiva, né, a resistência que os seus músculos estão oferecendo para rotacionar esse bastão, eles te dão um indicativo do tamanho do bastão. Então, mais informação rica que nós temos aí para o sistema háptico, né, como o Gibson coloca, mas proprioceptivo aqui também, para que a gente consiga detectar determinadas características do ambiente. A ideia aqui, na verdade, era só dar alguns exemplos, né, para que a gente veja que, de fato, né, tem muita pesquisa sendo feita e tem várias informações que estão sendo detectadas, né, pelos psicólogos ecológicos e que, de fato, eles estão cumprindo essa promessa de mostrar que tem rica informação no ambiente, que, contrário do que foi pensado lá pelos cognitivistas clássicos, né, a informação não é pobre. Bom, para concluir, é interessante só a gente examinar aqui qual que é a diferença em termos de perspectiva, né, que eles têm em relação à aprendizagem perceptiva e a abordagem, né, que está sendo proposta aqui agora. Então, se a gente pega as abordagens tradicionais, né, elas seriam aquilo que o Gibson vai chamar, são teorias que sugerem que a percepção envolve uma espécie de enriquecimento, né, um embelezamento, né, como o estímulo ele é pobre, né, a gente precisa preencher essa pobreza de estímulos com representações que são próprias ao próprio sistema, né? Então, entre o estímulo e uma resposta vai haver aquele recheio, né? Lembra do modelo sanduíche da cognição? A gente tem, então, manipulação de representação, a gente tem uma série de suposições acerca de como que o mundo é, e isso vai, de alguma maneira, nos ajudar a interpretar as nossas impressões e sensações. Então, isso pressupõe justamente a pobreza do estímulo, mas aprender a perceber, então, seria aprender a interpretar e a manipular uma série de representações para poder obter, então, a percepção que nós temos acerca do mundo. A perspectiva aqui da psicologia ecológica vai ser um pouco diferente. Na verdade, como tem rica informação no ambiente, a aprendizagem ela ocorre por sintonização e calibragem, né? Então, a gente precisa explorar o ambiente para que a gente possa sintonizar os nossos órgãos sensoriais a essa rica informação que se encontra no ambiente. Então, aprender a perceber é aprender a detectar informação específica a determinadas características e eventos que se encontram no ambiente. Então, a gente vai se sintonizando a essa informação, e na medida que a gente se sintoniza a essa informação, a gente aprende a perceber. Por isso mesmo que precisamos explorar o mundo para estar em condições de perceber. Precisamos explorar no tempo, no espaço, essa rica informação que se encontra aí no ambiente. Então, como digo aí, determinar algo é encontrar informação específica desse algo. É isso que a gente aprende a fazer quando aprende a perceber. Então, tem um experimento que ilustra isso muito bem, como que a gente vai procurando, né, informações que são mais específicas a determinadas características do objeto. Então, por exemplo, uma situação que você está lá com as bolas de bilhar, umas estão batendo umas nas outras, e a gente imagina uma situação que essas bolas têm diferentes massas, né? Elas não têm exatamente as mesmas massas, e eu gostaria de rastrear talvez a massa relativa dela, né? Quantas vezes, quanto uma bola tem mais massa do que outra, isso que seria a massa relativa. E aí essas bolas estão batendo umas nas outras, e quando elas batem, elas vieram em um determinado movimento, depois que batem, elas vão para outro, vão se movimentar em outra direção, com outra velocidade. E tem várias maneiras da gente detectar, através dessas situações, exatamente qual seria a massa relativa dessas bolas. Algumas mais confiáveis do que outras, né? Então, por exemplo, se a gente pega a diferença das velocidades de saídas dessas bolas, ou seja, qual que é a velocidade que elas têm depois que elas colidiram, e fazer uma diferença entre elas, isso me dá mais ou menos uma estimativa da massa relativa, mas nem sempre. Em algumas situações isso vai me dar o valor errado.
Uma outra possibilidade é usar aquilo que se chama de ângulos de dispersão. Então, a gente pega, por exemplo, velocidades são vetores, né? Tem sempre uma direção específica, né? Então, se eu pego o ângulo entre a velocidade da bola antes e depois da colisão, pego de uma bola, pego da segunda bola, e aí faço a diferença entre elas. Então, por exemplo, uma bola estava vindo numa direção, depois da colisão ela vai numa outra direção. Aí eu pego esses dois vetores e faço o ângulo, aí eu pego a outra bola, estava vindo numa direção. E aí, enfim, depois da colisão vai para uma outra direção. Aí eu faço o ângulo também dessa, e aí faço a diferença. Isso também me daria a informação, enfim, com alguma confiança da massa relativa. Mas em alguns casos não vai dar a resposta certa. Agora, essa terceira possibilidade, ela sempre vai dar a resposta certa. Então, a massa relativa dessas bolas, elas pode ser simplesmente a diferença aqui das velocidades das bolas antes da colisão e depois, né, da colisão. Então, eu pego aqui, né, V1, que é a velocidade da massa antes da colisão, depois da colisão, faço essa subtração, e isso dividido também sobre a subtração aqui da velocidade da bola 1 antes da colisão e depois da colisão. Essa divisão vai me dar a massa relativa. E isso daqui enfim, confiável no sentido em que todas as colisões vão atender essa fórmula. E pesquisando empiricamente, então, tem lá uma série de cenários onde os sujeitos vão fazer essas estimativas. E aí, claro, não é que eles estão... Esse é um ponto importante, não é que eles estão fazendo essas computações. Então, como que isso é feito, né? Os indivíduos, eles estão vendo essas bolas colidindo e estão fazendo estimativas da massa relativa. E aí, depois eles vão ver, bom, qual que é a variável que eles estavam, que mais se ajusta aos julgamentos que eles estavam fazendo? A variável que eles mais se ajustam, então, é aquela que vai explicar o que eles estavam capturando quando eles estavam observando essas colisões. Então, basicamente, é assim que eles vão determinar se eles estão se apoiando, né, nessa variável, nessa terceira variável. E aqui o ponto interessante é que, bom, eles fazem uma série nesses experimentos, né? Eles expõem o indivíduo a uma série de circunstâncias, dão um retorno para eles, com respeito a se eles estão acertando, se estão errando com respeito à massa relativa. Então, num certo sentido, eles estão dando a oportunidade para que essas pessoas se treinem, né? Corrijam, né, as suas estimativas, os seus erros. E o interessante do resultado desses experimentos é que, embora alguns indivíduos às vezes comecem usando essa informação aqui, por exemplo, para poder, enfim, determinar a massa relativa, invariavelmente todos eles, depois dos retornos, dos feedbacks, das correções, eles acabam utilizando essa informação. Ou seja, a tese central da psicologia ecológica, que vai dizer que a gente percebe informação específica, ou seja, aquela que de fato está correlacionada com determinada propriedade, determinada característica, ou seja, essa característica aqui está de fato fortemente correlacionada com a massa relativa, e que é isso que a gente rastreia, que captura, é isso que de fato esse experimento ele mostra, né? Então as pessoas elas vão procurando, ou seja, educar a sua percepção, procurar informação cada vez mais específica de determinadas características e de determinados eventos que se encontram no ambiente. E experimentos como esse mostram que, de fato, parece que é isso mesmo que está acontecendo. Então, é um resultado interessante que mostra aí a solidez, né, empírica da psicologia ecológica. Bom, claro, o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês não era tanto, enfim, esses resultados empíricos, mas como que o nosso mundo ele é significativamente estruturado em função das possibilidades de ações, e que as possibilidades de ações elas são relações entre o ambiente e o organismo, em especial habilidades, características corporais, são aquilo, né, que o organismo traz de contribuição para constituir essas afórdances. E é justamente porque ele traz algo para constituir as afórdances que o mundo, ao ser apresentado em termos de afórdances, ele já é apresentado como sendo significativo para os organismos.
Então a gente não percebe um mundo vazio de significado, a gente percebe um mundo cheio de significado, como coisas que propiciam ações, como coisas que são favoráveis ou desfavoráveis à nossa sobrevivência, como coisas que nos atraem, coisas que nos repelem, né? Abismos nos repelem, caminhos nos convidam a chegar em determinados lugares. O mundo é estruturado nesses termos. Isso é um ponto interessante, porque de fato nos dá uma imagem bem diferente daquela que nós temos, né, quando nós pensamos, por exemplo, a percepção, lá como, por exemplo, os empiristas modernos concebiam, né, a percepção como um amontoado, né, de elementos atômicos, mas que em si mesmos, né, não apresentam nada que seja significativo em termos de possibilidades de ações para os organismos e as pessoas. Bom, mas acho que é isso para essa semana. Na semana que vem a gente continua acentuando um pouco mais as características da cognição corporal e a relação que ela tem com a psicologia ecológica.